Olá, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que acompanham o canal Família em Cristo, estamos aqui para mais um momento de reflexão. Você que já se inscreveu, compartilhe. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta e compartilhe a mensagem do Evangelho. Nós vamos hoje falar da palavra de Deus que está em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós vamos hoje tratar dos casais humanos e casais que se tornaram desumanos. Cristo amou a igreja e se entregou pela igreja. E o apóstolo Paulo convida os homens a amar suas mulheres como Cristo amou a igreja. Ele eleva o amor conjugal ao nível do amor do crente, daquele que crê com a igreja de Jesus Cristo. Ele dá à família um significado sagrado, divino. E por isso hoje nós vamos falar do casal humanizado e o casal que tornou-se desumano na sua relação. No primeiro ponto eu gostaria de falar com você do casal desumanizado. Aquele casal que foi perdendo a noção da sua humanidade no relacionamento. Qual é a característica de um casal desumanizado? Não se coloca no lugar do outro. Infelizmente, nós vamos perdendo de vista a capacidade de se colocar no lugar do outro. Perceber que o outro tem as mesmas dores que nós, tem os mesmos sofrimentos que nós. Muitas vezes nós supervalorizamos aquilo que nós sentimos, a dor que nós estamos vivendo, e desvalorizamos o que o outro sente, a dor que o outro vive. É muito importante aprender a colocar-se no lugar do outro. E o que caracteriza um casal que está se desumanizando é não fazer questão de se preocupar, de se colocar no lugar do outro, pensar só em si. Segunda coisa que é característica de um casal que está se desumanizando, reage sem pensar, reage por impulso, não pensa antes de reagir. É muito sério isso. Uma vez, conta-se que um homem estava em casa descansando e a sua esposa começou a reclamar porque a sua filha estava demorando para chegar. E ele, irado com aquela situação, pegou o seu carro para ir procurar a menina na pequena cidade. Mas antes de dar partida no carro, ele se lembrou que ele tinha lido aquela semana em um livro de aconselhamento familiar, que antes de você indagar, antes de você julgar alguém, você precisa perguntar o que foi que aconteceu. E aí ele saiu com um carro 100 metros na rua, encontrou a filha que ia voltando para casa, 15 minutos atrasado do horário que era costume ela chegar. E ele indagou dela a partir daquele conselho que ele tinha recebido na leitura do livro. Filha, aonde você estava? E ela relatou para ele que ela estava numa entrevista de trabalho, que ela agora estava arrumando o segundo emprego, ia trabalhar de manhã em um emprego, à tarde no outro e à noite ela iria estudar. E ele então relata no seu testemunho que porque ele pensou antes de agir, ele evitou ferir a filha dele. Ele evitou causar um sofrimento muito grande na vida dela. Então, característica de um casal que está se desumanizando, agir sem pensar, principalmente falar sem pensar. Quando você fala sem pensar, você libera uma frecha que pode ser letal no coração do seu interlocutor. E agora nós vamos falar dos dois pontos de um casal humanizado. Primeira coisa que caracteriza um casal humanizado: expõe as ideias e não impõe as suas ideias. Estabelece um diálogo. Isso é muito importante. Caracteriza que esse casal cresceu como gente, como ser humano. Ele expõe a sua ideia e não impõe a ideia. Ele age como aquele que convida o outro para ser parceiro na sua ideia, como aquele que busca no outro uma parceria e não busca no outro ser seu escravo, seu servidor, porque ele impõe a sua ideia. É muito próprio de um casal humanizado o diálogo franco, aberto, aonde um fala e o outro ouve com atenção para entender o diálogo e assim juntos promover as ações em todas as áreas da sua vida, até mesmo na sua vida mais íntima. Segundo ponto que caracteriza um casal humanizado, não é controlador.
Não tem a necessidade de ficar o tempo todo controlando o outro. Não tem a necessidade de o tempo todo ter o outro no seu radar, ter o outro na aba do seu chapéu. É característica de pessoas maduras não ter a necessidade de controlar o outro. E eu não sei se você sabe, mas quanto menos você controla a outra pessoa, mais você tem aquela outra pessoa do seu lado. Quanto mais você tenta controlar alguém, mais aquela pessoa se afasta de você. Porque ninguém quer conviver com uma pessoa controladora. E para encerrar essa nossa reflexão, eu quero contar uma história. Um casal apaixonado se casou. Naquele tempo não faziam viagem em lua de mel. O sonho do casal era se casar e ir para a sua casa, porque normalmente os casais se casavam sem ter tido experiência sexual nenhuma. Então o anseio do casal era ter a sua experiência sexual. Agora casados, autorizados, abençoados, podiam viver plenamente a sua sexualidade. E foram para casa. Na primeira semana, na quarta-feira, a esposa preparou o almoço e preparou uma macarronada. E o esposo comeu aquela macarronada. E ela perguntou se estava bom e ele disse que estava uma delícia. E aí então ela propôs que toda quarta-feira ia ter macarronada em casa. 25 anos se passaram. Eles foram para as bodas de prata. E o padre, amigo da família, perguntou para aquele homem: nesses 25 anos, o que aconteceu no casamento que você nunca gostou? Que foi para você assim algo que lhe causou descontentamento, talvez? Ele disse: olha, padre, nesses 25 anos eu comi macarronada sem gostar. E a mulher reagiu e disse: poxa vida, nesses 25 anos eu fiz macarronada sem gostar. Ou seja, um casal humanizado é capaz de comer a macarronada da vida 25 anos. Com grandeza, com maturidade, porque nem tudo na vida, irmãos, é aquilo que nós gostamos. Muitas vezes na vida nós temos que aturar aquilo que nós não gostamos, mas com uma visão saudável, humana, nós conseguimos realizar a missão. Por isso nós vamos orar nesse sentido. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, eu coloco diante de Ti os casais, que neste momento, Senhor, estão ouvindo, assistindo esse vídeo no canal Família em Cristo. Que a sua graça, Senhor, que excede todo o nosso entendimento, conduza os casais, Senhor, à maturidade, a viver um relacionamento, Senhor, humanizado. Que os casais tenham força, Senhor, para comer a macarronada da vida com alegria, mesmo, Senhor, aquelas coisas que não são muito agradáveis, com toda a serenidade, com toda boa vontade, eles possam suportar. Que o casal, Senhor, possa viver intensamente a sua relação, de forma, Senhor, que sintam prazer e alegria nesse relacionamento. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, pela graça que o Senhor nos dá de nos conduzir, Senhor, a relações humanizadas. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, por Jesus, seu Filho amado, nosso Senhor. Amém e amém. Você, meu irmão, você, minha irmã, que tem assistido os vídeos e ainda não se inscreveu, faça o seu login e se inscreva, para que juntos nós possamos desfrutar da palavra de Deus, que nos cura, que nos liberta e nos fortalece.